Então vamos lá, galera, vamos resolver esse exercício aqui de estação livre. Que é o que? Estação livre é obter a coordenada de um ponto visando outros dois pontos de coordenada conhecida. Ou seja, igual aqui, tá a caneta de campo, a gente está estacionado em AX. E AX não é um ponto de coordenada conhecida. Não conhece a coordenada dele. Então a gente visou dois pontos de coordenada conhecida, M8 e M9, a partir do AX. Através disso, a gente vai achar as coordenadas de AX, como eu falei. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício de estação livre é determinar os azimuths. E quais são esses azimuths? Bom, tem que ser, né? O azimuth é obtido através das coordenadas, certo? Então, você tem que achar o azimuth de M por 8, do M8 para o M9 e do M9 para o M8. Tanto faz a ordem que você seguir, entendeu? Mas tem que ter os dois. Então, vamos lá. Como eu falei, tanto faz se você vai achar o azimuth de do M8 para o M9 ou do M9 para o M8. Tanto faz por onde você quer começar, entendeu? Igual, aqui, ó, pra cá. Eu decidi fazer do M8 para o M9 primeiro. Então, o que vai ser? Vai ser A módulo de arco tangente, vai ser o x de 9 menos o x de 8 sobre o y de 9 menos o y de 8, que tá aqui nas coordenadas, né? Isso aqui. Então, se você quer fazer do M8 para o M9, tem que pegar as coordenadas do M9 menos a do M8. Se tu quer fazer do M9 para o M8, você tem que pegar do M8 menos do M9, entendeu? É sempre o final menos o inicial. Então vamos lá, né? Fazendo a conta, né? Subtração, chegamos a isso, esses valores. Então, né? Vou apertar, vai dividir, fazer aqui, 70.524 dividido por 138, 388, igual, tiro chifre de tangente. Pronto, tá 27,0395. O rumo, né? Ele tá no segundo quadrante, porque o x é positivo e o y é negativo. Tá no segundo quadrante. Então vamos lá. O rumo é 27,0395 SE. Só que para arredondar, você pode arredondar e pode colocar aqui 14 segundos, entendeu? Igual eu coloquei aqui, ó, 27,014. Aí agora a gente vai achar o azimuth. Se tá no segundo quadrante, quem que vai ser o azimuth? Vai ser 180 menos o rumo, que tá no segundo quadrante. Então a gente vai chegar aqui no azimuth do M8 para o M9, é 152,5946. Agora, para a gente achar o do M9 para o M8, é só somar 180. Porque, ó, vamos lá. Se a gente tem, deixa eu ver aqui a lapiseira. Ó, vamos lá. A gente achou do M8 pro M9, né? Então o norte tá passando no M8, norte. E a gente achou esse azimuth aqui, certo? Agora do M9 pro M8 vai ser o quê? Vamos... Caramba, que norte feio. O norte vai estar passando para cima, certo? Vai prolongar o azimuth anterior. Vou fazer melhorzinho aqui. Que é o que? Prolongar esse alinhamento aqui. Repetir o azimuth. Ou seja, esse azimuth aqui é o mesmo que esse aqui, concorda? Que prolongou o alinhamento aqui. E se eu somar 180, ele vai voltar em quem? Vai voltar pro M8. Então é como se fosse um contra-azimuth, entendeu? Então se você só somar 180 com o azimuth que a gente tem, que é do M8 para o M9, já vai ser o azimuth do M9 para o M8. Aqui, ó, eu já fiz esse exercício 2 vezes. Na outra vez que eu fiz do M9 para o M8. Aí fiz a mesma coisa aí, ó, só inverteu o quadrante, né? Aí tava no quarto quadrante, o rumo foi o mesmo.
Então, aqui, ó. Deu isso aqui, 9 por 8. Bateu. Aqui, ó, 9 por 8. Só somei 180. Aí, pra mim achar do 8 por 9, era só somar 180. Aí somava 180 e passava de 360, né? Aí tirava 360, sobrava isso aqui, que é o mesmo azimuth, entendeu? Pronto, achamos a primeira parte. Agora a gente vai para o segundo passo, que é o que? Determinar a distância horizontal entre os dois pontos visados, ou seja, entre M8 e M9. É os dois pontos que tem coordenada conhecida, ou seja, quer determinar essa distância aqui, certo? Então vamos lá. A gente tem que determinar essa distância por duas fórmulas. Por essa aqui, que é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Que é o que? O ΔX é quem? Não é isso aqui? Que a gente até acha, não é isso aqui. E o ΔY não é isso aqui. Então, é só você jogar na fórmula, que vai chegar a esse valor. Entendeu? Só botar esse ao quadrado mais esse ao quadrado, tira a raiz disso no final. Entendeu? Vai chegar a esse valor. Agora, pronto, achamos, né, a distância por essa forma. Agora a gente tem que achar pela lei dos cossenos, que é aquela lei que é a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de beta. Só que aqui eu já troquei os valores. Por quê? Porque a e c você pode adotar como uma distância, entendeu? Bom, a distância do AX para M8 é isso aqui. Então vamos supor que fosse A. Do AX para M9 é isso aqui. Então pode ser C, entendeu? Então tanto faz se você também troca, se você chama isso aqui como A, isso aqui como C, aí vai dar a mesma coisa, entendeu? Uma coisa que é muito importante nesse caso é o cosseno do ângulo. Por quê? Como o levantamento ele visou o M8 primeiro e depois o M9, o limbo do aparelho, que conta o ângulo horizontal, ele vai assim, né? Ele vai no sentido horário. Ou seja, por isso que o ângulo dá 332,16,6. Por quê? Porque o ângulo é externo. Só que para achar ali dos cossenos, a gente tem que ter esse ângulo aqui, ó, o ângulo interno. E como que a gente pode achar ele? Concorda comigo que se eu pegar uma volta completa, ou seja, isso aqui, uma volta completa, e tirar esse valor aqui, ó, que é o ângulo, isso aqui, concorda que vai sobrar só o ângulo interno? Ou seja, se eu pegar uma volta completa e tirar o ângulo externo, vai sobrar o ângulo interno. Então o ângulo interno vai ser quem? Ó, ângulo, vou botar assim, ângulo interno é M8, AX, M9. Sim, vai ser quem? Vai ser 360 menos o ângulo externo, que é 332. Não vou colocar aqui porque não vai dar espaço, tá? Aí vou colocar o valor aqui já de uma vez. Fazendo 360 menos esse ângulo, a gente chega em 27 graus 43,54. Ou seja, esse ângulo aqui é esse valor, entendeu? Por quê? Porque eu peguei 360 e diminuí o ângulo externo. Aí achamos o ângulo interno. Então, aqui na fórmula, quando você vai botar o cosseno de beta, tem que colocar o cosseno do ângulo interno, que é o que a gente acabou de fazer aqui, ó, 360 menos isso, entendeu? Bom, fazendo isso na calculadora, como é que eu faço? Ó? Eu aperto raiz, aí abro duas vezes parênteses, aí coloco 332,614 mais 281,280 ao quadrado menos duas vezes aí o primeiro lado, que é 332,614 vezes 281,280 vezes o cosseno de 27,43,54. E não foi 27, peraí. Cortei de novo. 27,43,54. E fecha parênteses. Duas vezes. Sim. Do igual, a gente chegou nesse valor.
que é o mesmo obtido pela essa fórmula. Porque dá 331, né? Mas como do lado é 5, aqui, ó, a gente arredonda para cima o 2, que tá com 3 casas. Então a gente bota 1, 5, 5, 3, 3, 2. Ah, desculpa aqui, galera. Aqui eu errei, tá? Aqui é 322. Não 332. Foi mal. Confundi aqui. Agora a gente vai achar o fator, que a gente vai usar lá no final. Que é o que? É a distância horizontal achada pela fórmula, né, Pitágoras aqui, sobre a lei dos senos. Então vai ser o que? 155, 322, 322, aí, sobre 155, 332. Só dividir, né? Então 155, 322 dividido por 155, 332. Isso. A gente vai chegar a esse valor aqui. A gente vai usar lá no final. Então já é bom salvar, entendeu? Já coloca aqui, ó. Deixa eu botar. Deixa eu ver se salva assim. 155 dividido por 155, 332. Antes de dar igual, vou ver se salva desse jeito aqui, ó. Vou apertar Shift. Estou. Aí salvou. Aí eu anoto esse valor, né? Não vou colocar todo, mas se quiserem pode colocar. 999. Acabei colocando tudo, mas tudo bem. 621. Então esse é o valor. Aí já salvou na calculadora, não precisaria colocar o valor todo. Aí para checar para ver se tá salvo, é só apertar alfa A e dar igual. Aí é o mesmo valor, entendeu? Então tá certo. Agora, galera, o próximo passo é achar os ângulos internos. Ou seja, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Porque esse ângulo aqui a gente já tem também, né? Já achamos lá, tá aqui, ó. Então a gente tem que... Vamos achar primeiro o AX. AX, M8 e M9. Que é o que? Ele tá vindo no M8. Aí vamos supor que ele zerou no AX. Como o aparelho é no horizonte, é no sentido horário, ele deu vante no M9. Não pode ser tipo assim, M9, M8, AX, porque a gente quer o ângulo interno, entendeu? Então vai ser AX, M8, M9. Vamos lá. Então, AX, M8, M9. Vai ser o que? Vai ser o arcosseno. É parênteses. A distância vai ser o que? Agora vai ser a distância oposta a esse ângulo. Ou seja, qual é a distância oposta a esse ângulo? Concorda comigo que é essa distância aqui, que está oposta a esse ângulo? E quem que é essa distância aqui? É a do AX com M9. Então é o que? 281, 281, 280. Então vai ser 281, 280 vezes quem? Vezes o seno do ângulo que é o que está a estação, do ângulo interno, né, que eu tô falando. Aqui, ó, esse ângulo aqui, vezes o seno desse ângulo. Então qual é esse ângulo? É o que a gente achou aqui, ó, ângulo interno, vezes o seno de 27,43,54 dividido pela distância oposta, a esse ângulo interno que a gente achou aqui. Distância oposta a esse ângulo aqui, ó. Que é o que? É essa distância aqui, certo? Que foi que a gente achou pelas fórmulas lá, né? A distância oposta a esse ângulo aqui é essa distância, certo? Aí agora, como é que funciona? A gente tem que usar a distância calculada pela lei dos cossenos.
Sempre tem que ser essa distância usada para achar os ângulos internos. Nunca é essa aqui. Essa aqui é só para achar esse fator aqui, entendeu? Para conferir só. Sempre é achar a lei dos cossenos. Então vai ser dividido por 155, 332. Aí como é que eu faço? Eu pego, ó, seno de 27, 43, 54, certo? Aperto igual, faço vezes 281, 280, ou seja, vezes isso aqui, né? O seno disso vezes isso aqui, 281, 280. Agora eu divido por 155, 332, que é essa distância aqui. 2 igual, aí não é a cosseno, que tem que ser a primeira parte aqui. Então eu aperto Shift e seno. Vai ficar seno menos 1, você aperta igual e dá grau minuto segundo. Aperta a tecla grau minuto segundo, né? Pronto, a gente achou o ângulo interno. Esse AX M8 M9, que é quanto, ó? Tá aqui, ó. 27, vou colocar aqui só. 27 não, 57, né? 57 é 25, 10. Pronto. Aí você pode perguntar assim, ah, por que deu, tu não arredondou? Porque depois do ponto aqui, ó, no segundo, ficou 4, certo? Então deixa o 10 mesmo. Se fosse 5 maior que 5, aí tu arredondava para 11. Mas deixa 10 mesmo. Pronto, a gente achou o primeiro ângulo. Agora a gente tem que achar o qual? Temos que achar o M9. Estamos no M9. Visamos o AX. E depois visamos o M8. Ou seja, esse ângulo aqui. Aí agora, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já coloquei direto, tá? Já coloquei. Então, vai ser a cosseno de quem? Da distância oposta ao ângulo que a gente quer achar, que é esse ângulo aqui agora do M9, ou seja, a distância oposta é essa aqui, que já tá aqui, ó. É quem? É do AX pro M8, já tá aqui a distância, certo? Então, essa distância vezes o mesmo seno desse ângulo. Então, sempre use como referência esse ângulo e essa distância, sempre, entendeu? Então, daquele ângulo lá que a gente achou, dividido pela distância oposta a esse ângulo, que eu acabei de falar, é essa distância. Pela lei dos cossenos, lembra disso? Lei dos cossenos, sempre isso. Pronto, fazendo aqui na calculadora, a gente chega a esse ângulo. Então, o ângulo, esse ângulo aqui, vale 85,858. Agora a gente tem que achar os azimutes. Agora, ó, a gente vai achar os azimutes do ponto visado para a estação, que é o que a gente quer para achar as coordenadas relativas e assim achar as coordenadas absolutas. Então vamos lá. A gente tem o azimute aqui. A gente tem o azimute M8 para M9, certo? Que é isso aqui, né? E a gente também tem esse ângulo aqui, ó, que é o que a gente achou lá, AX M8 M9, certo? Então, se a gente pegar o azimute do M8 para o M9 menos esse ângulo que a gente achou, vai sobrar isso aqui, certo? Então, é isso. Para achar o azimute do M8 para o AX, vai pegar o azimute do M8 para o M9 menos o ângulo horizontal que a gente achou aqui, ó, AX M8 M9, quando você estava em M8. Então achamos esse ângulo. Então, quem que vai ser o azimute do M8 para o AX? Vai ser o azimute M8 para M9 menos o ângulo horizontal que a gente achou lá. Isso aqui vai dar igual, deixa eu ver ali, vai dar igual a 95, 34, 36. E o de baixo, que vai ser o que? O azimute do M9 para o AX. A gente tem esse azimute aqui, certo? Ó. Então, norte para cá. Deixa eu apagar esse ângulo aqui. Vamos lá.
A gente tem esse azimuth aqui, certo? Esse azimuth do M9 pro M8. Então se a gente somar, e a gente quer esse azimuth aqui, ó, do M9 pro AX. Então se a gente somar o azimuth M9 para M8 mais o ângulo interno que a gente achou, a gente vai ter o azimuth AX, ó. Só que aí, como aqui ficou um caracol, você vai tirar 360. Então vem, ó. Vou tirar 360, tá? Tirei 360, voltei da onde eu comecei aqui. Quem que sobrou? Isso aqui. E o que é isso aqui? É o azimuth M9 pro AX. Então, quem vai ser o azimuth do M9 pro AX vai ser o azimuth do M9 pro M8 mais um ângulo interno que a gente achou. Aí vai passar, né? Porque com certeza vai passar de 360. Aí tu tira 360, vai ficar 5, 8, 8, 44. Por isso que ficou o caracol aqui, entendeu? Passou de 360. Ah, muito importante também é vocês fazer o que eu tô fazendo aqui, desenhar, mano. Porque às vezes você, igual aqui, é que a gente diminuiu o ângulo, né? Pra achar o azimuth do M9, do M8 pro AX. Aí aqui a gente somou. Então, tipo, dependendo da forma do coisa, né, da figura, do triângulo, você tem que saber, mano. Você tem que somar ou diminuir. Então sempre desenhe, entendeu? Sempre desenhe. Ou aqui, ó. Se a gente tinha um azimuth daqui pra cá, do M9 pro M8. Então, para chegar no AX, faltava só o ângulo horizontal. Aqui, como a gente tinha do M8 pro M9 e tinha um ângulo horizontal, a gente tinha que diminuir. Então tem que ficar de olho nisso. Agora, depois a gente achou os azimuths, a gente vai pro próximo passo, que é achar as coordenadas relativas do M8 pro AX, do M9 pro AX. Que é o que? Aqui, no M9 pro AX. O delta X é o que? É a distância horizontal, ou seja, do AX pro M9, deu 281, 280, certo? Vezes o seno do azimuth, que é o que a gente achou aqui, ó. O azimuth M9 pro AX é quanto? É isso aqui, certo? Então, vezes o seno disso. E o delta Y? É a mesma coisa, é a distância, só que o cosseno do ângulo, vezes o cosseno do azimuth. Bom, fazendo isso, ó, vou fazer aqui a primeira, tá? Ó, 281,280 vezes o seno de 58,844 é igual, deu isso aqui, certo? 238,91, como tá em 3 casas, 17. Tá igual aqui, ó. Só que aí, lembra que a gente calculou aquele fator lá no início? Foi esse fator aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse fator aqui. Então, quando você achar as coordenadas relativas, você tem que multiplicar as coordenadas por esse fator. Por isso que tá aqui, ó. Vezes FE, vezes FE, vezes FE, vezes FE. Então, vai pegar esse 238. Ó, eu já boto aqui 238,917 vezes, por isso que eu já salvo, ó. Só aperto o alfa A. Pronto. 238,902. Tô corrigido. Então já vou colocar aqui direto, tá? Vou colocar de todos aqui. 238,902. Então pro delta Y é a mesma coisa, só que aqui você vai fazer o cosseno e depois multiplicar pelo fator. Aí vai dar quanto? 148,439. Aí aqui, agora a gente vai pro... achamos do M9 pro AX. Agora a gente quer do M8 pro AX. O delta X vai ser o quê? Vai ser a distância horizontal do M8 pro AX. Ou seja, do AX pro M8 é a mesma coisa, né? 332,614. Então tá aqui, vezes o seno do azimuth, que é o que a gente achou aqui, ó. Certo? O azimuth M8 para X é isso aqui. Então vai apertar, vai fazer. No final vai multiplicar pelo fator, os dois, e vai chegar isso aqui, ó. 331,019. Aí aqui é menos 32,320. Pronto. Achamos a coordenada relativa. Agora a gente tem que achar as absolutas. Aí eu vou fazer aqui, que já tá direto aqui já. Aí é só escrever.
Bom, para achar as absolutas, a gente vai fazer primeiro achar as coordenadas de AX pelo ponto M9 e depois pelo M8. Ou seja, a gente vai pegar as coordenadas do M9 e a partir delas achar as coordenadas de AX, certo? Igual aqui, ó. Quem que vai ser o X de A? No caso aqui, o X de AX, né? X de AX. Ficou bolado que AX aqui também, mas tudo bem. E quem que vai ser o Y de AX? Vai ser, então, o X do M9, que é o que tá aqui, ó. X do M9, mais o ΔX M9X, que é o que a gente achou aqui. Então, o X do M9 mais o ΔX M9AX, isso aqui, mais a coordenada de X, vai chegar a esse valor. Aí anota. Aí o Y vai ser a mesma coisa. Vai ser o Y do M9 mais o ΔY M9AX. Vai ser isso aqui. Então soma, certo? Agora a gente vai fazer a partir das coordenadas do M8. Ou seja, vai pegar as coordenadas do M8 e vai achar as coordenadas do AX. A gente não tem as coordenadas relativas aqui, ó. Então vai ser o quê? Vai ser x de 9, x de A linha, né? Que é outro. Vai ser xm8, x do M8 mais ΔX do M8 AX. Ou seja, mais isso aqui. Deu isso aqui, certo? O M8 tá aqui. O x do M8. Y de A linha vai ser o Y do M8 mais o M8, o ΔY do M8AX, isso aqui. Como é negativo, você vai subtrair, né? Então aqui não vai ficar mais, vai ficar menos. Tu vai pegar o Y do M8 menos o ΔY. Chegamos a esse valor, esses valores. Anotamos. Aí agora a última parte é o que? É simplesmente pegar o X de A mais o... Então, tipo assim, vai somar os dois X que a gente achou aqui, ó. A gente não achou? O X de A achando pelo M9 e o X de A achando pelo M8. Então a gente vai somar os dois e dividir por 2, que é o que tá aqui, ó. Somamos os dois e dividimos por 2. Então vamos obter uma média. Somando e dividindo por 2, a gente vai chegar a esse valor de X. E o Y é a mesma coisa. Você vai somar os dois Y que a gente achou aqui, um por M8 e o outro pelo M9, e dividir por 2. Chegamos a esse valor aqui. Pronto, é isso. Aí acabou a questão. Achamos as coordenadas, entendeu? Então no final, você tem que achar o ponto que você quer através dos dois pontos visados, né? Das duas coordenadas, e somar e dividir por 2.